Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre porcentagem. Eu sei que vocês ouvem muito falar em porcentagem na TV, em porcentagem de votos, em porcentagem. Tudo usa porcentagem, muita coisa usa porcentagem. Então, agora a gente vai aprender o que é a porcentagem, como ela funciona, quando que a gente usa, como faz a conta. Então, vamos aprender tudo sobre porcentagem, tá bom? Bom, então, quanto é 1%? Meu Deus, professora, mas é 1%? O que significa o 1%? O que é isso? Então, vamos ver. 1%, essa, esse símbolo aqui, significa que por exemplo, uma pessoa em cada 100 fazem determinada coisa. Ou R$ 1 em cada 100 é, a nota está riscada. É que agora não existe mais nota de R$ 1, mas poderia ser um exemplo. Uma nota em cada 100 está riscada. Então, 1% significa nada mais, nada menos de que 1 em cada 100, tá? Então, por exemplo, 1% da população tem piolho. Significa que uma pessoa em cada 100 pessoas tem piolho, tá? Outro exemplo, 25% da população sente um frio excessivo. Significa que 25 de cada 100 pessoas, então se eu pego um grupo de 100 pessoas, daquele grupo, aproximadamente 25 delas vão sentir muito frio. É claro, eu vou escolher 100 pessoas na rua. Eu posso dar o azar de escolher só 100 pessoas que são extremamente calorentas? Claro que sim. É que primeiro, esse aqui é um exemplo. E segundo, quando a gente está falando de uma porcentagem desse tipo, então, por exemplo, 25% da população sente frio excessivo. Não significa que você perguntou para todas as pessoas do mundo. Não. Significa que você perguntou para uma amostra de pessoas e dessa amostra que você perguntou, cerca de 25% delas sentiam muito frio. Então, é por amostragem, tá bom? Mas como que a gente faz contas usando a porcentagem, então? Como é que a gente coloca isso aqui, ó, esse símbolo no meio de uma conta? Então, para fazer o cálculo de porcentagem, a gente tem que arrumar a porcentagem. Ah, professor, agora pronto. Como é que eu vou arrumar uma porcentagem, professor? É muito mais simples do que vocês imaginam. A gente vai transformar a porcentagem numa fração. Então, olha só, 5%. Como que eu transformo isso numa fração? Eu coloco o 5 em cima e o porcento por 100 embaixo. Então, vai ficar 5 por 100. 5%. Professora, mas é só isso? Exatamente, é só isso. Você vai pegar a porcentagem, o número que está aqui, e vai colocar em cima. E embaixo vai ser sempre o 100. Eu brinco que esse símbolo aqui, ó, nada mais é do que uma enganação do número 100. Ó, o pauzinho do meio seria o 1 e as duas bolinhas dos lados seriam os dois zeros. Então, não tem como errar. Eu vou trocar esse símbolo pelo 100 embaixo da fração, tá? Outro exemplo, 13%. Ah, professora, aqui vai ficar difícil, né? Não. Você vai colocar o 13 em cima e o 100 embaixo. Simples assim, tá? Mais um exemplo, 76%.
76 em cima e o 100 embaixo, certo? Então, é assim que a gente vai transformar a nossa porcentagem em fração. Tá, Pro, e depois que transformar em fração? Aí a gente vai fazer a conta usando a fração, igual a gente já aprendeu. Vamos fazer a continha usando a fração. Então, eu vou explicar para vocês como funciona. Então, para não esquecer mais, 7% lê-se 7%. Isso significa que a palavra porcento vem de a cada 100 ou por 100. Isso significa que para transformar o 7% em uma fração, eu vou colocar o 7 em cima e o 100 embaixo. 7 por 100, ou 7 por cento, tá? A palavra cento é muito usada, por exemplo, provavelmente vocês vão lembrar que as coisas gostosas a gente compra em cento. Cento de coxinha, cento de risole, cento de brigadeiro. Significa que a gente compra sempre grupinhos, sempre caixinhas com 100, tá? Então, quando a mamãe vai fazer uma festa, a mamãe de vocês vai lá na loja e pergunta: quanto é o cento da coxinha? Quando ela faz essa pergunta, significa que ela quer saber quanto custa um pacote, uma caixinha, com 100 coxinhas, tá bom? Primeiro exemplo, então. Resolva o problema a seguir. Ricardo foi a uma loja de departamentos, onde lhe ofereceram o cartão da loja. Na primeira compra, ele conseguirá 12% de desconto. O valor sem o desconto é de R$ 250. Supondo que Ricardo tenha feito esse cartão, ou seja, ele ganhou o desconto, quanto Ricardo pagará nessa primeira compra? Então, reparem, ele vai ter 12% de desconto. Vai ficar 12% mais barata a compra do Ricardo. Então, olha só, a gente vai ter que calcular primeiro quanto é 12% de R$ 250. Por quê? Eu preciso saber quanto ele vai ganhar de desconto. Então, eu vou calcular 12% de 250. Então, vai ficar 12% de R$ 250. Lembra que a Pro sempre fala que todas as vezes que aparece o de, significa que a gente tem que fazer continha de vezes? Então, olha só. Eu vou escrever isso aqui primeiro, essa porcentagem, em forma de fração. Então, 12% vai ficar 12 sobre 100. O D, que está escrito em português, a gente vai escrevê-lo em matemática. Todas as vezes que o D aparece, significa que a gente tem que fazer continha de vezes. E o 250 que não tem o que mexer mesmo. No máximo, quando não tem nada aqui embaixo, é o 1. Se vocês quiserem colocar o 1 aqui embaixo, podem colocar, que nós já vimos isso também, lembram? Bom, agora a gente vai multiplicar. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Lembrando que quando não tem nada aqui, é o 1 que está escondidinho. Então, vamos fazer 12 vezes 250 dá 3.000. 100 vezes 1 dá 100. Agora, como toda boa fração, a gente tem que simplificar o máximo possível. Dividindo por 100 em cima e embaixo, a gente chega no resultado 30, tá? Isso significa o quê, professora? Significa que o Ricardo, só de fazer o cartão, ele já ganhou R$ 30 de desconto.
na compra. Então, se a compra era R$ 250, agora ele vai pagar R$ 30 mais barato. Então, que continha a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer a conta de R$ 250 menos os R$ 30 que ele vai ganhar de desconto por ter feito o cartão. Ou seja, os 12% de desconto que ele ganhou, que dá R$ 30. 250 menos 30, R$ 220. Isso significa que o Ricardo vai pagar ao total, na compra dele, R$ 220, tá? Bom, agora, pensando no problema anterior, vamos assinalar algumas questões aqui com verdadeiro e falso. Ó, a letra A. O Ricardo, com o cartão, pagou pela compra 112% de 250? Bom, isso aqui tá errado. Como ele fez o cartão, ele pagou a menos. 112% seria um pagamento se ele tivesse pago a mais. Ele teria pago 100% dos 250, 100% do total, e mais 12% para dar 112. Então, na verdade, essa alternativa aqui, ela é falsa, tá errado. O Ricardo não pagou 112%, ele não pagou mais caro, ele pagou mais barato, tá? B. A maneira de encontrar o valor do desconto é calculando 12% de 250? Sim, essa é verdadeira. Inclusive, foi essa continha que a gente fez para encontrar qual o valor do desconto. Então, a maneira, sim, de encontrar o desconto é a gente fazer 12% de 250. Ricardo pagou 12% de 250 com o cartão da loja? Agora, reparem aqui. Aqui é uma pegadinha só para pegar vocês. Ele está perguntando se o Ricardo pagou só 12% dos 250. Não é verdade. O Ricardo, ele não pagou só 12% dos 250. 12% foi o que o Ricardo teve de desconto. Se isso aqui fosse verdade, o Ricardo teria pago só R$ 30, porque 12% de 250 deu R$ 30. Então, essa afirmação aqui também não está certa, tá? A letra D. O Ricardo pagou 88% de 250 reais? Essa aqui tá certa. Por que que tá certa? Porque o Ricardo pagaria 100% da compra dele, certo? Porque o total é 100%. Mas como o Ricardo teve um desconto de 12%, se eu fizer 100% menos 12%, dá 88%. Isso significa que o Ricardo pagou só 88% da compra total. Então, essa é verdadeira, tá? Letra E. Uma maneira de encontrar o desconto é calcular o produto, ou seja, a conta de vezes, de 12 sobre 100 por 250. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Quando a gente não consegue colocar uma fração no computador, esse aqui é o jeito usado para representar uma fração, tá? Por exemplo, aqui no PowerPoint eu não consegui nessa página aqui colocar essa fração. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a alternativa, o jeito alternativo. Então, o que significa isso aqui? É uma fração, tanto quanto as outras. Que tá o 12 em cima, a barra e o 100 embaixo.
Então, vocês vão encontrar muitas vezes isso aqui em livros, em textos científicos. Todas as vezes que não der para incluir uma fração do jeitinho que ela é, a fração pode ser incluída assim no documento, tá? Então, ele está perguntando, uma maneira de encontrar esse desconto é calcular 12 sobre 100 vezes 250? Sim, foi assim que a gente fez a conta. Lembra, a gente trocou o D pelo vezes, arrumou a porcentagem transformando em fração, que ficou 12 sobre 100, e fez a conta de vezes. Foi exatamente assim. Então, essa alternativa é verdadeira, tá? F. Uma forma de se chegar ao valor que Ricardo deverá pagar é calcular o produto, ou seja, a continha de vezes, de 12 por 250. Então, se eu fizer 12 vezes 250, eu chego no valor certo? Olha a outra pegadinha. Se vocês não prestam atenção aqui, vocês olham rápido e pensam que a pergunta está sendo 12% de vezes 250. Se tivesse o símbolo da porcentagem aqui, essa afirmação estaria certa. Mas reparem, não tem o símbolo da porcentagem. Ele só está mandando fazer 12 vezes 250. Essa conta aqui não faz sentido nenhum, tá? Mas eu já vi muitas provas de ETEC, de concurso, colocar esse tipo de pergunta assim, porque vocês estão tão afobados tentando responder e a prova, essas provas, elas querem realmente selecionar o aluno que está prestando atenção, que está concentrado, que está fazendo da melhor maneira, daquele aluno que está afobado, que está tentando fazer e terminar logo para ir embora. Esses alunos que estão desesperados, eles vão colocar verdadeiro nessa afirmação aqui, porque eles não vão prestar atenção que está faltando esse símbolo aqui, ó, depois do 12. Senão tá errado, tá? Então essa é falsa. Próximo exemplo. Um celular é vendido a prazo por R$ 1.800. Sabe-se que à vista ele sai 20% mais barato. Determine o valor do celular se ele for comprado à vista. Então, esse aqui ó, é um exercício muito bom para vocês começarem a pensar. Quando vocês tiverem o dinheirinho de vocês, para vocês pensarem, será que é melhor eu comprar a prazo, pagando R$ 1.800? Ou será que é melhor eu juntar o dinheirinho e pagar à vista, com um desconto bom? Muitas das coisas que a gente compra tem desconto quando você paga à vista. Então, vale a pena fazer esse tipo de cálculo, principalmente porque ganhar o nosso dinheirinho é muito difícil quando a gente trabalha. A gente trabalha bastante, a gente ganha o nosso dinheirinho, então tem que dar valor a ele. E é algo que é muito bom que vocês já comecem a aprender. Por quê? Porque aprendendo, vocês não vão perder dinheiro, não vão jogar dinheiro fora. Então, vamos ver quanto fica esse celular com o desconto. É o mesmo celular. A diferença é que, pagando a prazo, cada mês você vai pagar um pouquinho desse dinheiro. Pagando à vista, você chega na loja, você entrega o dinheiro todo e você leva o produto para casa. Essa é a diferença entre pagar à vista e pagar a prazo. Nas duas situações, você vai ter que pagar do mesmo jeito. A diferença é o momento. Ou você pode pagar um pouco cada mês, ou você tem que pagar tudo no momento que você comprou. Então, vamos ver se esse descontinho aqui vale a pena. Então, a gente vai fazer 20%
de R$ 1.800, que é o preço do celular. Transforma essa porcentagem em fração, vai ficar 20 sobre 100 vezes R$ 1.800. De cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Quando não tem nada aqui, é o 1. 20 vezes 1.800 dá 36.000. 100 vezes 1 dá 100. Simplifica ao máximo que der, vai dar R$ 360 de desconto. Não significa que o celular vai passar a custar R$ 360. Cuidado! Nós estamos calculando quanto ele vai ficar mais barato, tá? Acabou a conta, então? Não, não acabou. Agora eu preciso fazer os R$ 1.800, que é o preço do celular, menos o desconto que eu vou ganhar se eu pagar à vista. Então, 1.800 menos 360, que dá um valor de R$ 1.440. Isso significa que o mesmo celular eu posso comprar ou por R$ 1.800 ou por R$ 1.400 se eu pagar à vista com 20% de desconto. Essa questão da porcentagem de desconto é bem engraçada. Às vezes, quando você vai nessas lojas Marabras, Casas Bahia, você chega na loja e você encontra, por exemplo, uma geladeira em 15 vezes de R$ 250. Aí você faz a conta, dá um valor lá, um valor da geladeira. Quando você fala para o vendedor, olha, moço, e se eu pagar à vista, quanto sai? Eles vão diminuindo numa quantidade que chega a ficar menos da metade do preço que você pagaria. Então, essa questão de pagar à vista e de pagar a prazo é muito importante. É algo que vocês precisam prestar muita atenção mesmo. Principalmente quando vocês começarem a trabalhar, tiverem o dinheirinho de vocês. A gente aprende agora para vocês usarem no dia a dia de vocês depois, é para usar na vida. Matemática é muito importante justamente por isso, tá? Então, a resposta final, R$ 1.440, certo? Outro exemplo. Uma pessoa teve um aumento de 9% em seu salário. Se ela recebia R$ 4.000 por mês, quanto essa pessoa ganhará após o aumento? Outra conta muito importante que vocês precisam fazer. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês precisam estar espertos nesse tipo de cálculo. Por quê? Porque é justo, o que é justo é justo. Se você trabalha direitinho, você tem direito ao seu aumento. E se você tem direito ao seu aumento, esse aumento tem que vir certo. Aí quer dizer que se você não sabe, se você não aprendeu matemática, o seu patrão pode passar a perna em você, te pagando o salário que ele quiser, e você vai aceitar numa boa, porque você não sabe fazer a conta. Então, por isso que é tão importante a gente descobrir, a gente aprender para descobrir essas coisas erradas que podem fazer com a gente. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular 9% de R$ 4.000. Então, transformando esse 9% em fração, vai ficar 9 sobre 100. O D vira vezes. E o 4.000 a gente não precisa mudar nada nele. De cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, a multiplicação de frações. Quando não tem nada aqui embaixo, é o 1 que está escondidinho. 9 vezes 4.000, 36.000. 100 vezes 1, 100.
Simplificando o máximo possível, chegamos a R$ 360. Reparem, esse resultado aqui deu igual a um probleminha aí que a gente já fez. A diferença é que o probleminha que a gente já tinha feito antes, esses R$ 360 era de desconto. Nesse exemplo aqui, o rapaz vai ter um desconto no salário? Essa pessoa teve um desconto ou ela teve um aumento? Então tem que prestar atenção. Aqui a interpretação do problema faz toda a diferença. Se vocês não lerem direitinho, vocês acabam errando o exercício. Então essa pessoa teve um aumento de 9%. O que eu vou fazer com esses R$ 360 então? Eu vou ter que aumentar, eu vou ter que somar com o salário antigo dele. Então, a conta agora vai ser 4.000 mais 360, que vai ficar R$ 4.360 por mês que essa pessoa vai receber. Reparem como aumentou bem o salário dela. De 4.000 foi para 4.360, tá? Então, o salário da pessoa vai para R$ 4.360, certo? Próximo exemplo. Luísa vai pagar 95% de 90% de R$ 60. Nossa senhora, professora, agora complicou tudo aí. Não mudou nada. É só a gente pegar isso que está escrito aqui e transformar em matemática. Olha só, 95% de 90% de 60. A gente já sabe que onde tem essas palavrinhas de, a gente tem que trocar por vezes. E a gente já sabe que onde tem o 90%, 95%, tem que transformar em fração. Então, vai ficar 95 sobre 100, que é o 95%, de vezes 90%, 90 sobre 100, outro D, vezes de novo, e os R$ 60, R$ 60. Ô, Pro, aqui era R$ 60. Aqui a senhora colocou só 60. Por quê? Simples. Todas as vezes que a gente for fazer conta com dinheiro, a gente não precisa pôr a vírgula e o 00. A vírgula e o 00 só representam que é dinheiro. Quando que a gente precisa, é obrigado a colocar isso aqui? Quando não é 00. Quando, se fosse, por exemplo, R$ 60,50, R$ 60,35, aí a gente era obrigado a pôr a vírgula e o 35, por exemplo. Como é 00, a gente pode facilitar a nossa vida, não colocando as casas decimais do dinheiro aqui, tá? Ô, Pro, mas e se eu colocar, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Você só precisa fazer a conta direitinho com o número decimal, tá? Bom, agora a gente vai multiplicar. 95 vezes de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, ó, 95 vezes 90 dá 8.550. Ainda falta multiplicar pelo 60 que estava aqui, né? Eu fiz essas duas aqui. Então, eu copio vezes 60 aqui, como se fosse uma expressão numérica, tá? 100 vezes 100, 10.000. Agora sim, eu tenho duas frações só. Como não tem nada aqui embaixo, é o 1. Então, eu vou fazer 8.550 vezes 60, que dá 513.000. E 10.000 vezes 1, que é o que está aqui embaixo, que dá 10.000.
Simplificando isso o máximo que for possível, a gente ainda encontra uma fração. Como a gente está falando de dinheiro, o que a gente tem que fazer? Normalmente, a gente não representa um valor em dinheiro com uma fração. Então, para representar o número decimal, que é o dinheiro, a gente vai dividir o número de cima pelo número de baixo. Na continha mesmo, continha de divisão. 513.000 dividido por 10.000, tá? Quando a gente divide isso aqui, a gente chega no resultado 51,3. E o que será que significa esse 51,3? Simples. Significa que 95% de 90% de R$60 é igual a R$51,3 ou R$51,30, tá? Então, é assim que a gente finaliza esse tipo de continha aqui, quando pede uma porcentagem de outra porcentagem de um valor, ok? Então, a resposta certa vai ser R$51,30. Então, vamos completar a tabela abaixo, seguindo o exemplo. Então, o exemplo está aqui em azul e a gente precisa completar as outras frações. Olha só, a fração é 1/4, ou 1/4, tá? Como fica essa fração se fosse uma fração decimal? Ou seja, para ser uma fração decimal, o denominador tem que ser sempre igual a 100. Então, eu preciso descobrir qual é o número que eu preciso multiplicar o 4 para que o denominador vire 100. É o 25, né? Então, eu vou fazer 4 vezes 25, que deu 100. 1 vezes 25 também, porque eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. 1 vezes 25, 25. Eu estou fazendo aqui a ordem contrária da simplificação. Se eu tivesse isso, eu ia encontrar um número que desse para dividir tanto em cima quanto embaixo. E aí eu ia dividir e ia encontrar a fração irredutível, que seria 1/4. Nesse caso, a gente está fazendo a operação inversa. Ô, Pro, e por que ele quer que você chegue em uma fração decimal? Simples, porque depois de transformar numa fração decimal, ou seja, que o denominador é o 100, eu consigo escrever essa fração em forma de porcentagem. 25/100 é o mesmo que 25%. Então, a gente está fazendo nesse exercício aqui, a gente está fazendo a operação inversa completamente. Normalmente, a gente tem isso, transforma na fração, simplifica se o exercício pedir, chega nisso. Esse exercício aqui, ele quer que a gente faça o contrário, tá? Então, vamos pensar nesse aqui. Eu tenho o número 5 no denominador. Precisava ser 100. Por quanto eu tenho que multiplicar esse 5 para que o denominador vire 100? Pensem um pouquinho. 5 vezes quanto que dá 100? Isso mesmo, 5 vezes 20. Então, eu vou ter que fazer 5 vezes 20, que vai dar 100 embaixo. E aí, eu vou ter que fazer o de cima vezes 20 também. 2 vezes 20, 40 em cima. Agora, eu tenho a fração decimal, 40/100. Quanto dá isso em porcentagem? 40%, tá?
Esse exercício, até pegar o jeito nele, é um pouquinho chatinho para entender, mas depois que entende, é muito simples. Próximo exemplo aqui, ó. A fração é 3 décimos. Eu preciso transformar em fração decimal. Por quanto eu tenho que multiplicar o número de baixo para que ele vire 100? Por 10, né? 10 vezes 10 vai dar 100 embaixo. Então, eu vou ter que multiplicar o de cima pelo mesmo número, que é o 10. 3 vezes 10 dá 30. Então, eu já cheguei na fração decimal. 30 sobre 100. Qual é a porcentagem que representa essa fração? 30%. Tá bom? Próximo exercício. Uma prova de matemática contém 20 questões. E Joana só respondeu 1/4 da prova. Ou seja, das 20 questões, ela só respondeu 1/4. A pergunta é: quantas questões a Joana respondeu? Quantas ela resolveu? Então, ela resolveu 1/4 de quantas questões? De 20. Que fração representa 1/4? Representa qual fração decimal? Ou seja, para que fique o 100 aqui no denominador, por quanto eu tenho que multiplicar esse 4? Tenho que multiplicar por 25, né? 4 vezes 25 dá 100. Então, eu vou ter que multiplicar o 1 pelo 25 também. 1 vezes 25, 25. Então, reparem, 1/4 é o mesmo que 25 sobre 100, certo? Bom, 25 sobre 100 é igual a qual fração? É igual a 25%. É igual a qual fração? Não, é igual a qual porcentagem? É igual a 25%, né? Então, a gente vai ter que fazer a conta. 25% de 20 questões. Aí entra na mesma questão. De cima vezes o de cima, ou de baixo vezes o de baixo. 25 vezes 20, 500. 100 vezes 1, 100. Simplifica ao máximo que der, dá para dividir por 100 em cima e embaixo. 500 dividido por 100, 5. Isso significa que, da prova que tinha 20 questões, a Joana só conseguiu responder 5 questões, tá bom? Então, ela respondeu. Bom, continuação então do mesmo exercício. Uma prova de matemática contém 20 questões e Joana só respondeu 1/4 da prova. Então, agora é a letra B. Indique na forma de fração quanto faltou para Joana completar a prova. Então, em forma de número, a gente já sabe quantas questões faltaram para Joana terminar. Se tinha 20 questões, a gente descobriu lá na letra A desse exercício que ela respondeu 5 questões, isso significa que estão faltando 15 para ela responder. Mas como ficaria isso em forma de fração, Pro? Simples, ó. Lá na letra A, a gente não descobriu que ela respondeu 25% das perguntas? Então, se ela respondeu 25% das perguntas, então significa que faltou ela responder 75%, tá? Porque o total de perguntas dá 100%. 25% mais 75% que faltou dá o 100%. Depois que eu descubro qual a porcentagem que faltou ela responder, é só a gente escrever essa porcentagem em forma de fração. O exercício não quer que a gente responda em forma de fração? Então, 75%, como que eu escrevo em forma de fração? 75 sobre 100, tá? Então, a forma de fração que representa a quantidade de questões que faltou para a Joana terminar a prova é 75 sobre 100,
certo? 75 centésimos. Próximo problema. Meu primo foi às compras e gastou 3/8 do seu dinheiro, sobrando-lhe ainda R$ 120. Quantos reais meu primo tinha antes dele gastar? Então, ó, R$ 120 é equivalente a 5 partes de um total que foi dividido em 8 partes. Por quê? Se ele gastou 3/8 do dinheiro, significa que sobraram 5/8, certo? E esses 5/8 é igual aos R$ 120 que sobraram. Então, os R$ 120 são equivalentes a 5 partes. Então, eu vou pegar esses R$ 120 e vou dividir em 5 partes, para descobrir quanto dá cada parte. Então, 120 dividido por 5 dá R$ 24. Bom, deu R$ 24 cada parte dessas 5. Eu sei que o meu primo dividiu o total do dinheiro que ele tinha em 8 partes. Então, agora eu já sei que eu tenho que fazer 8 vezes os R$ 24 que deu cada parte do que sobrou. Quando eu faço 24 vezes 8, o resultado final dá R$ 192. Então, isso significa que o meu primo tinha R$ 192 quando foi às compras. Aí ele gastou 3/8 desse valor e ainda sobrou R$ 120 com ele, tá bom? Então, esse exercício aqui é um pouquinho diferente da porcentagem, mas entra na parte de frações. Tem que prestar atenção no enunciado, tá? Uma curiosidade agora. Olhem que interessante. O símbolo de porcentagem, ele foi mudando no decorrer dos anos. Olha só, lá no século XV, olha como era o símbolo de porcentagem. O símbolo de porcentagem é aquela barrinha com as duas bolinhas, tá? Olha como era. Era um P e a palavra cento escrito embaixo. Isso no século XV. Aí, no século XVII, já mudou um pouquinho, ó. Já não era mais o P e não tinha nada escrito. Era uma espécie de P um pouco mais comprido e aqui embaixo não tinha a palavra cento, era um tracinho e uma bolinha. Para finalmente, no século XVIII, eles chegarem a esse símbolo, que é o símbolo que a gente usa até hoje, e que provavelmente não vai mudar, porque foi um símbolo usual, um símbolo que é útil, ele é muito bom, ele é fácil de interpretar, ele foi possível colocar no computador, então não tem muitos motivos para mudar esse símbolo. Mas pode ser que mude, pode ser que nossos filhos, nossos netos, talvez bisnetos de vocês ainda aprendam um outro jeito, um outro símbolo para porcentagem e ainda deem risada de nós que fazíamos as nossas porcentagens com esse símbolo aqui. A matemática, as coisas, não só a matemática, tudo na vida vai mudando, vai evoluindo. Os pais de vocês, por exemplo, os meus pais, os meus avós, aprenderam a matemática de um jeito muito diferente do que a gente aprendeu, do que nós estamos aprendendo. É muito diferente mesmo. Muitas vezes, e é com razão, eles vão ter muita dificuldade de entender o que vocês estão falando, mas porque na época que eles aprenderam era diferente, eles aprenderam outra coisa.
E agora vocês estão aprendendo de uma maneira bem diferente do que eles aprenderam. Então, tudo nessa vida vai evoluindo. A matemática não é diferente, nós evoluímos muito de alguns anos para cá. Dá para ver pela internet. Só a internet já é a prova viva disso. Os pais de vocês, a gente se assusta, com certeza, quando a gente para pensar como era a internet na nossa adolescência e como é a internet na adolescência de vocês hoje. Então, é o tipo de coisa que muda. A matemática também mudou, tá? É ruim isso? Não, é bom. Mudanças são sempre boas. A gente sofre um pouquinho até aprender? Pode ser que sim, mas toda mudança traz algo melhor para a nossa vida. Então, temos que mudar. Então, essa é uma curiosidade para vocês verem como eles faziam o símbolo da porcentagem lá no século XV e como ficou hoje, tá? Bom, então chegou a vez de vocês agora. Peguem a lista de exercícios, caprichem, verifiquem se ficou alguma dúvida para tirar as dúvidas comigo, para aprender direitinho e quando vocês crescerem, não passarem aperto nesse tipo de conta de porcentagem, de desconto, de aumento, tá bom? Beijos, até a próxima aula!